Fala galera, nesse tempo de mesa nós vamos abordar um tema fortíssimo que eu não sei se você vai ter estômago para ficar até o final. Então eu sugiro que você puxe uma cadeira, coloque esse vídeo em algum lugar, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa que você possa pensar enquanto você está trabalhando aí, porque esse vídeo vai te edificar muito, vai te ajudar muito. Eu já coloquei aqui tudo que a gente vai precisar para abordar com pressão esse tema. E esse tema é como vencer a ofensa. É um tema muito interessante que vai abençoar a sua vida. Então vamos que vamos para a gente não perder tempo. A gente tem um inimigo em comum hoje aqui e esse inimigo, sem dúvidas, é a ofensa. Isso tem atrasado, bloqueado muitos cristãos dentro das igrejas, dos lugares onde a gente se reúne, dos pequenos grupos e até mesmo na nossa vida pessoal. Com certeza, a ofensa já te colocou em algum dark room. Em algum momento você entrou aí num quarto escuro que deu lugar a 3 inimigos ocultos e extremamente perigosos. E a gente vai falar desses 3 inimigos aqui agora. A rejeição, a justiça própria e o egoísmo. Com certeza a ofensa te levou para um quarto escuro com esses 3 inimigos perigosíssimos para a sua vida espiritual. E quem são esses inimigos ocultos? A rejeição, em primeiro lugar, é aquela inimiga que faz você se sentir a menor do ambiente sem você escolher estar nessa posição. Quando a gente fala de uma humildade, a gente fala de um lugar menor onde a pessoa se submete, ela escolhe estar. Mas a rejeição não. Ela te leva para um lugar que você daria tudo para não estar ocupando. Então daí você já entende que há uma luta, há uma briga por estar nesse lugar menor. E isso normalmente tem uma ótica de quem se sente nessa situação. Então você tem aquele pensamento que você não é nada, que você não é ninguém, que você está sendo rejeitado de certo modo. E isso é perigosíssimo quando você tem uma missão tão grande quanto a missão que Jesus nos deu. Então a ofensa ela te leva para um quarto onde a rejeição te diz constantemente que você não vai conseguir porque você não tem valor algum. Um segundo tópico, o segundo inimigo que vai estar nesse dark room é a justiça própria. Então a justiça própria é aquela inimiga que faz você ter julgamentos e certezas diante dos fatos. Então você é colocado diante de situações onde você tem a certeza que você simplesmente não está sendo valorizado. Você tem a certeza que você foi humilhado, que você foi ofendido, quando isso pode partir de uma ótica sua e não de verdadeiramente uma intenção de alguém, de um líder, de uma instituição, enfim. Você se sente nessa condição e isso vem carregado de um julgamento. Você julga aquela pessoa específica que te ofendeu, que te rejeitou. Você começa a colocar ela dentro de padrões, de certezas que você cria a respeito dela. Então você passa a dar lugar nesse dark room para justiça própria. Então ali você passa a ter os seus próprios entendimentos, você toma atitude, você se move. Aquilo passa a te gerar uma força dentro de você, onde você passa a aplicar a justiça própria dentro das suas ações. Então aquilo para de ser somente um sentimento de rejeição, para vir a ser uma atitude, para vir a ser um novo movimento onde você vai agir, seja falar com ela, seja falar dela, isso passa a te mover. E é a justiça própria que vai te dar esse incentivo para que você continue aí criando os seus julgamentos, criando as suas certezas e principalmente se protegendo do que você está sendo atacado. O terceiro inimigo que vai estar no dark room é o egoísmo. Então você sentiu algo, você se moveu em relação a isso e agora você vai criar um estilo de vida, uma visão para que você siga. E essa visão ela se chama egoísmo. Esse inimigo, ele vai fazer com que você crie um estilo de vida novo para você. E esse estilo de vida te afasta do amor, do altruísmo, de olhar para a necessidade do outro, porque você está tão convicto através da justiça própria que você não é valorizado, fazendo uma alusão à rejeição. Então você passa a criar um mecanismo de defesa que te leva a olhar somente para
você e as suas necessidades. Então você precisa a qualquer custo se proteger, porque visivelmente você está sozinho nessa situação. Então, você tinha ali um sentimento, aquilo passou a ser uma atitude e depois ela se torna ao longo de anos, ao longo do desenvolvimento da sua vida, isso passa a ser o egoísmo, onde você tem o hábito de olhar para si, porque você já tem um entendimento que se você não olhar para você, nas determinadas situações, ninguém vai olhar por você, porque uma vez que você não tem valor, você está sozinho. Se você está sozinho, você precisa se proteger. Então são crenças, são padrões, são pensamentos que por longos anos são arquitetados, estruturados, polidos. Então a gente não percebe que quando a gente carrega algumas crenças negativas por anos, a gente passa a construir uma nova visão e um novo estilo de vida que vai nos levar por muito e muito tempo em tomar determinadas atitudes, em agir de determinadas formas. Então eu vou deixar aqui 3 pontos para você vencer a ofensa. Uma vez que nós identificamos quem são esses 3 inimigos no nosso Dark Room, agora a gente vai pegar aí 3 pontos que vai nos fazer vencer a ofensa. E vai ser muito especial o que a gente vai compartilhar aqui. Fica bem ligado no que vai ser dito agora, porque esse é o ponto-chave do nosso tempo de mesa. Primeiro ponto, busque entender a tua história. Trabalha, gasta tempo com autoconhecimento. Qual é a tua história? Quem é que te formou como homem? Quem te formou como mulher? Qual é a tua história? O que você vivenciou na infância? Quais foram os traumas que te deixaram presos em algumas crenças? O que era que você mais errava quando você era criança? Quais eram as tuas faltas, tanto quanto criança quanto adolescente? No teu período mais frágil, o que te faltou? O que te fizeram? Quando você começa a buscar autoconhecimento, quando você começa a mergulhar na sua própria história, você passa a entender exatamente quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes, o que você é ruim e no que você é bom. Porque quando as pessoas falam coisas de você, você consegue decifrar se aquilo de fato tem coerência ou não tem nenhuma coerência, mas de fato há uma inteligência emocional da sua parte em interpretar o teu cenário, interpretar quem você é, o que realmente combina comigo, o que de fato eu tenho vivido e o que eu não tenho vivido. Então buscar entender a sua história vai fazer com que você se mova em cura, em transformação de mente, vai fazer com que você entenda aonde a sua ótica ela precisa ser ajustada. Então, se eu tive diversos problemas nessa área aqui, eu sei que eu vou precisar gastar tempo aqui. Se eu vivi um abuso sexual, ou se eu vivi traições, ou se eu vivi diversos cenários aqui difíceis, eu sei que eu vou precisar gastar tempo nisso aqui. Eu vou precisar investir em entender a partir da palavra o que eu preciso decifrar dessa palavra aqui. O que eu preciso entender dessa palavra aqui. Então é algo muito interessante de você fazer. Então já pensa aí se você tem buscado entender a tua história. Será que você tem verdadeiramente tentado compreender a tua história? Isso é um ponto que a gente precisa parar e a gente precisa pensar. Segundo ponto, muito importante, tire aos olhos de Deus todas as armaduras que você colocou por causa da sociedade. Então, quando você foi machucado, que você era novo, você precisou criar algumas camadas de armadura. Porque se você ficasse de peito aberto a tudo e todos, você com certeza iria se ferir muito. Então você criou armaduras. Só que a armadura ela tem um tempo para colocar e ela tem um tempo para tirar. Quem está dentro, quem possui uma armadura, né? Não aquela de Efésios 6 que é espiritual, mas quem tem uma armadura verdadeiramente, seja física ou emocional, ela tem um tempo de ser colocada e ela tem um tempo de ser retirada. E quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós escolhemos mudar a nossa vida,
Nós precisamos compreender que a armadura é uma das primeiras coisas que a gente tira diante de Deus, porque Deus te contempla como você é, só que você precisa confessar e se abrir de quem você é diante de Deus. Então gaste tempo se abrindo, gaste tempo verbalizando para o Senhor quais são os seus erros, quais são os seus defeitos, no que você se encontra fraco, no que você se encontra necessitado, desejoso. O Senhor precisa saber no seu secreto quais são as suas limitações. E aí eu te pergunto, você costuma falar das suas limitações? Você costuma identificar as suas necessidades, os seus vazios, os seus pontos ali onde você se perde um pouco, onde você sente que você fica com uma dorzinha de cotovelo quando esse tema é abordado? Você consegue identificar quais são as suas necessidades, ou você é aquela pessoa que não fala sobre isso e vai vivendo como se tudo estivesse sempre equilibrado, sempre sob controle? Porque isso é uma mentira. E as mentiras, quando nós nos convertemos a Cristo, essas mentiras elas são desmascaradas. E nós precisamos saber ser desmascarados. Nós precisamos estar acostumados com sermos desmascarados, porque Cristo sempre vai desmascarar aquilo que a gente está tentando fingir para a sociedade de alguma forma. Você precisa acostumar com essa questão de estar sendo desmascarado dia após dia pelo Espírito da Verdade, porque o Espírito Santo sempre vai trazer aquilo onde você precisa crescer. O Espírito Santo sempre vai te apontar um lugar onde você precisa limpar, uma ferida da qual você precisa remediar. Um ponto principal que vai te ajudar muito é criar o hábito de se desculpar por pequenos erros. Não se sinta inferior por se desculpar. Se desculpar se trata de uma jornada de autoconhecimento. Então, quando você chega para uma determinada pessoa, um líder ou um liderado, independente de quem seja, você fala, olha, eu errei aqui e eu preciso me desculpar com você. Eu percebi que aqui eu falhei com você. Eu percebi que aqui eu fui arrogante, que aqui eu não fui humilde. Quando você passa a construir uma jornada onde você se reconhece no ambiente, você trabalha a sua inteligência emocional, você trabalha autoconhecimento, porque você passa a entender quais são as suas limitações, aonde você acerta bem, onde você erra, e isso vai te transformar ao longo do tempo e principalmente vai criar um coração humilde, vai criar um coração que se rende, que está acostumado a falar sobre aquilo que é fraco, que dói, que é ruim. Então, se você não tem o hábito de falar sobre onde você erra, se você não tem o hábito de falar onde está doendo, aonde é a tua ferida, a tua falha, provavelmente você não vai se conhecer muito, porque aquilo vai ficar muito na tua mente e vai ser difícil de fato separar o que é um pensamento do que de fato é uma convicção. Então, quando você traz para a sociedade, quando você recebe feedbacks, quando você traz erros, personalidades para fora, você passa a ter uma jornada de autoconhecimento e você passa a ter feedback das pessoas ao seu redor sobre a sua conduta. Então, saiba se desmascarar frequentemente. Quais são as máscaras que estão sendo impostas sobre a minha vida que eu preciso me desmascarar? Isso é muito importante. Discernir situações também. Aqui, dentro dessa situação, erraram comigo mesmo? Me ofenderam mesmo? Será que eu realmente fui ofendido nessa situação? Será que nessa situação realmente me feriram ou eu senti esse sentimento? Ou não, realmente eu fui ferido sim. Você precisa discernir isso com maturidade e num campo de discernimento onde a emoção não governa, a emoção não lidera, porque se você for liderado pela emoção, você não vai conseguir ter uma jornada de discernimento das situações. Então perceba se de fato aquilo aconteceu, você errou, a pessoa errou, o que aconteceu? Então o segundo ponto é tire as armaduras de dentro de você, se abra e passa a entender o que realmente está acontecendo diante dos teus olhos. Um terceiro ponto e último ponto depois dessa jornada constante de autoconhecimento e de humildade diante de Deus e das pessoas,
você vai perceber que as pessoas têm a mesma propensão a cair em erros assim como você caiu. Porque na verdade você erra tanto quanto elas. Ou seja, somos humanos e nós vamos errar. Então o que você entende é que as pessoas estão agindo da forma como elas estão agindo porque elas também carregam uma história. Elas também carregam traumas que estão vencendo ou buscando vencer ou ainda não identificaram. Quando você começa a precisar de misericórdia, quando você começa a necessitar de ser atendido, de ser desculpado, de ser compreendido, você passa a olhar para o outro e entender que ele também precisa ser atendido, ser perdoado, ele também precisa de misericórdia para continuar no processo dele. Você cria uma identificação com o outro e só é possível vencer a ofensa quando você encontra um ponto de conexão entre você e o outro. Porque enquanto você tiver declarado guerra contra aquela pessoa, você sempre vai entender como se ela estivesse te atacando ou te contra-atacando. Então só é possível vencer essa guerra, vencer esse clima de guerra, quando você cria uma conexão, uma identificação pelo outro, uma empatia pelo outro. Então, se eu estou vencendo um processo, se eu erro e eu peço perdão, eu sei que essa pessoa que tentou me ofender, ou que me ofende, ou que constantemente me irrita, ela também está vencendo um processo. Então eu passo a ter compaixão do processo dela, porque na verdade eu estou tendo compaixão de mim mesma. A psicologia explica isso, que a gente faz com o outro, a gente ama o outro aquilo que a gente ama na gente. Então é importante a gente ter isso bem compreendido, né? Então o terceiro passo é muito sobre isso. É sobre você começar a entender que o outro está num processo tanto quanto você. E essa empatia, essa conexão com o tempo, com o tirar das armaduras, com a jornada de autoconhecimento, claro, com Bíblia, com desenvolvimento espiritual, com oração, com jejum, com renúncia, vai te levar a um nível de amor. E uma vez que você tem o Espírito Santo, você possui fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele está ali para ser desenvolvido em você. O amor, a paz, a alegria, domínio próprio, a temperança, a benignidade, tudo isso está ali prestes a florescer dentro de você, mas as suas armaduras não vão deixar que você transborde de maneira alguma. Então, se esses passos te ajudaram a compreender, se você conseguiu compreender um pouco do que a gente conversou aqui, deixa um comentário nesse vídeo, fala sobre o que você entendeu, fala sobre como você se sentiu ao ouvir esse vídeo, se você sentiu raiva, se você sentiu alegria, você sentiu tristeza, o que você sentiu enquanto estava assistindo esse vídeo. Não deixe de deixar um comentário aí. Eu preciso saber se isso está edificando a sua vida e se isso está te atingindo no ponto certo do qual precisava te atingir. Eu agradeço por você estar aqui até esse momento comigo. Espero que a gente tenha outros tempos de mesa onde a gente sente junto para conversar sobre a palavra de Deus, sobre transformação. Existe um avivamento chegando, existe um tempo precioso da igreja se estabelecendo e você precisa estar aprovado. Você precisa estar no lugar ao qual o Senhor te chamou para estar. E as emoções, esse quarto escuro que você está guardando alguns inimigos aí, vai te atrapalhar de receber o seu galardão, de receber a sua recompensa. Que Deus te abençoe com essa palavra e muito obrigada.